Olá, olá, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para a nossa aula de língua portuguesa. Nós vamos usar o livro as páginas 192, 193 e 194. Nós vamos falar hoje sobre adjetivo, né? Lembrando antes que, olha, nós vamos falar sobre uma personagem chamada Yara, né? E ela é uma personagem do folclore. Lembrando que os personagens do folclore são seres que existem na nossa imaginação, né? O Saci Pererê, a Yara, a Mula Sem Cabeça, o Curupira e tantos outros são personagens que existem na imaginação das pessoas. Na verdade, são seres do folclore e que não existem de verdade. Então, vamos começar? Adjetivo. 1. Leia algumas informações sobre a personagem Yara, organizadas em forma de ficha. Prestem atenção que aqui é um I maiúsculo, não é Lara, né? Se fosse Lara, seria o L maiúsculo, é um I maiúsculo. Então, tem outra fichinha aqui falando sobre a Yara, que é esta personagem aqui. Então, o nome, Yara, também conhecida como Mãe d'Água. Nós lemos assim, ó, d'água, tá? Tá vendo? Tem um sinalzinho aqui chamado apóstrofo, né? Então, nós lemos junto, d'água. Então, é o apelido da Yara, é Mãe d'Água. Lugar, onde ela vive? Nos igarapés. O que é um igarapé? Riachos, que são rios pequenos. Também ela pode morar nos rios e cachoeiras do norte do Brasil. Ela pertence a um grupo de seres encantados, como nós já dissemos. Será que são de verdade ou são da nossa imaginação? Características. Como é a Yara? Possui cauda de peixe, né? Rabo de peixe, olhos grandes, cabelos longos e negros, e seu canto é envolvente. O que será que significa envolvente? Se vocês tiverem dúvida, podem procurar no dicionário, né? Mas envolvente é que atrai as pessoas, né? Deixa a pessoa até meio zonza, a pessoa adora ouvir o seu canto. E suas canções são suaves, mágicas, encantadoras. Então, essa é a ficha da Yara. Aonde que foi tirada essa ficha? De Luiz da Câmara Cascudo, Lendas Brasileiras, deste livro aqui, e o autor é Luiz da Câmara Cascudo. Então, agora, observando esta ficha, nós vamos procurar as respostas. Como o texto descreve os olhos e os cabelos da Yara? Então, vocês vão ter que procurar aqui, né, como são os olhos, os cabelos. Então, nós vemos aí que nessa ficha tem as informações explícitas. Tá muito claro, tá muito fácil de achar, né? É só procurar que a resposta está aí já. Letra B. A qual grupo de seres a personagem Yara pertence? Tá lá, também uma informação explícita. Letra C. Como são descritas as canções da personagem Yara? Então, a mesma coisa. Como são as canções dela, vocês vão olhar e copiar aqui. Vamos lá, depois de fazer a número 1, vocês vão fazer a número 2. Leia as palavras do quadro a seguir. Cabelo, longo, encantado, cauda, canção
e olhos. Letra A. Circule as palavras que são substantivos. Vocês se lembram o que são substantivos? Substantivo é toda palavrinha na língua portuguesa que dá nome aos seres, aos objetos, às coisas, aos lugares, às pessoas, pode ser também as partes do corpo, né? Então, são coisas que existem, podem existir na nossa imaginação, no nosso sentimento, ou coisas mesmo que nós podemos pegar. Então, cabelo é um substantivo? É uma parte do nosso corpo, né? Então, nós vamos circular. Longo. Será que existe um longo? Dá nome para algum objeto, algum ser, algum lugar? Não. E encantado? Existe algum objeto que você pega e fala assim: ah, isso é um encantado? Não, né? E cauda? Cauda é o rabo, né? O rabo da Yara. Existe? Existe. Dá nome para essa parte do corpo aqui da Yara, né? Então, também é um substantivo. E canção? Canção é música. Música existe? Sim. E olhos? Sim. Então, vocês vão circular os substantivos e na letra B, copiar as palavras que sobraram. Então, vocês vão circular 4 palavras e aqui copiar as 2 que não são substantivos. Vamos lá para outra página. Letra C. Marque um X na resposta. As palavras copiadas no item B são usadas geralmente para atribuir uma característica a algo ou alguém, ou seja, as palavras que vocês copiaram aqui na letrinha B, aqui embaixo, elas servem para dar uma característica para algo, para alguma coisa ou para alguém? Elas estão dando características ou elas servem para dar nome a uma pessoa ou a um objeto? Ó, não é as que vocês circularam, é as que vocês copiaram, as palavrinhas que sobraram, né? O que elas servem? Para nomear, elas são substantivos ou elas estão dando características? Então, vamos lá. Continuando com a explicação. As palavras que atribuem uma característica a um substantivo são chamadas de adjetivos. Por exemplo, canções suaves. Então, canções é o que existe, é o substantivo, é o nome que nós damos àquela letra, né, com várias palavrinhas que as pessoas cantam. São canções, substantivo. Como elas podem ser? Suaves. Então, suaves é o adjetivo que está sendo dado para canções. Está dando uma característica. A canção pode ser suave, pode ser mágica, pode ser encantadora, pode ser barulhenta, pode ser bonita, feia. Tudo isso são adjetivos. O outro exemplo, seres. Os seres existem, né? Então, eles são substantivos. E como são esses seres? Qual é a característica? Aqui eles são encantados. Poderiam ser seres grandes, enormes, assustadores. Tudo que vem aqui seria um adjetivo. Todas essas palavrinhas que a professora falou poderiam ser um adjetivo para seres, uma característica. 3. Releia um trecho do texto sobre o bradador. Lembram do bradador que vocês fizeram atividades ontem? Vamos ler um trechinho. Embora desconhecido na maioria das regiões do país, torna-se inesquecível no mau sentido a quem quer que ouça seus berros horripilantes.
Ele corre por ruas e campos, espalhando seus gritos e lamentos torturantes e deixando qualquer um arrepiado de medo. Então, esse trechinho é sobre o bradador, né? Letra A. Copie do trecho o adjetivo que indica como são os berros do bradador e depois os gritos e lamentos do bradador. Vamos procurar de novo, ó, os berros do bradador. Ler de novo. Embora desconhecido na maioria das regiões do país, torna-se inesquecível no mau sentido. Por que será que é mau sentido, hein? Porque ninguém gosta dele, né? A quem quer que ouça seus berros horripilantes. Então, como são os berros do bradador mesmo? É só procurar aqui. E depois vocês vão procurar como são os gritos e lamentos do bradador, que também está aqui. Letra B. Esses adjetivos ajudam a criar uma imagem do bradador, certo? Quando falou do berro, como que era o berro? Horripilante, né? E os gritos e lamentos, como eram? Torturantes. Então, esses adjetivos fazem com que o bradador seja visto como um ser engraçado, desengonçado ou é um ser assustador? O que vocês acham? Letra C. Copie do trecho um adjetivo que caracteriza o bradador como um ser que não pode ser esquecido. Então, vocês vão aqui novamente. Qual é o adjetivo que fala que o bradador não pode ser esquecido? Tá? É uma palavrinha só que vocês vão colocar aqui. Letra D. Qual adjetivo desse trecho, ou seja, qual característica desse trecho demonstra que o bradador é uma personagem folclórica somente de algumas regiões do Brasil? Então, volta lá no texto. Embora desconhecido na maioria das regiões do país. Então, o que o bradador é na maioria das regiões do país? Então, vocês vão colocar lá. Vamos virar a página, continuando. Leia a tira a seguir. Doroteia é uma centopeia muito legal, mas muito avoada. Então, ó, avoada tá entre aspas. O que será que é avoada, hein? Vamos observar a imagem, ó. A Doroteia, essa centopeia, né? Tá usando botas vermelhas, né? Mas tá falando aqui que ela é muito avoada. Por que será? O que significa avoado? Distraído. Então, por que será que ela é distraída? Vocês conseguem ver? Letra A. Quais são as características da centopeia Doroteia apontadas na tira? Então, quais são os adjetivos? Como ela é? Ó, Doroteia é uma centopeia muito legal, mas muito avoada. Então, tem 2 adjetivos aí da centopeia. Um detalhe da imagem, então agora nós vamos observar não o que está escrito, mas a imagem mostra porque a centopeia é avoada. Qual é esse detalhe? O que aconteceu aqui que está mostrando que ela é avoada? E explique o que você viu de diferente aí. Número 5, leia as frases a seguir e responda às perguntas. O bradador é uma criatura assustadora. Que palavra atribui uma característica à palavra criatura? Ou seja, qual é o adjetivo de criatura? Lê de novo aqui. Como é a criatura? E respondam. A avoada Doroteia é um animal legal. O adjetivo avoada atribui, ou seja, dá característica para qual substantivo? Ou seja, quem que é a avoada nesta frase aqui?
Avoada é o adjetivo. Quem é a pessoa que é avoada? Pessoa ou animal, né? Letra C. O adjetivo legal atribui característica a qual substantivo? Nesta frase, a avoada Doroteia é um animal legal. Quem é legal? Em uma frase, chamamos de adjunto adnominal o adjetivo que aparece junto ao substantivo, atribuindo características a ele. Ou seja, aqui nós não temos animal legal. Então, legal é o adjetivo de animal, né? E que também podemos chamar, neste caso, de adjunto adnominal.